Na sequência, nós convidamos a doutora Su-Yan Lee para fazer a sua apresentação. Bom, vai ser difícil segurar isso aqui depois dessa aula excelente, das aulas excelentes. Estou tendo a satisfação de ver colegas, figuras que eu tenho muito carinho. Agradeço a comissão organizadora por ter me convidado. Eu tenho a difícil tarefa de mostrar para vocês que a cannabis medicinal pode ser um importante aliado no processo de reabilitação do AVC. Como a Giane bem falou, a gente teve um avanço grande para prolongar e salvar a vida dos pacientes. Então, temos tecnologias avançadas para evitar a morte, o óbito, a mortalidade pelo AVC agudo. Então, nós temos fármacos cada vez mais modernos, temos procedimentos cada vez mais modernos. Mas aí entramos num paradoxo de Flamel. Flamel foi um alquimista, um mito da Idade Média. Ele buscava o elixir da vida. E um dia ele achou o elixir da vida. E assim que ele achou, ele começou a tomar aquele elixir e realmente ele não morria. Não morria, mas o corpo ia degenerando. E, com isso, ele acabou pedindo a morte. Então, como que nós vamos lidar com esses pacientes depois da tempestade? Depois que houve todo aquele dano? Nós temos que gerenciar esses danos. Como botar esses pacientes novamente para serem produtivos ou terem qualidade de vida? É um desafio. E esse módulo é muito importante para a gente poder debater esses assuntos de um ponto de vista multiprofissional, né? Meu nome é Su-Yan Lee, sou neurologista, dou aula na Multivix e sou Medical Science Liaison da CBD-USA. Só que, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu falo é a minha crença pessoal. Tenho a minha liberdade de expressão, é a minha opinião e não tem influência nenhuma de laboratórios ou empresas. Bom, vamos lá. Vou abrir o quadro. Eu sei que depois do almoço todo mundo morre de sono, tá? Eu tenho que tomar Ritalina depois do almoço, tá? Senão, olha, depois que eu descobri a Ritalina, minha vida mudou. Eu passei a prestar atenção em tudo. Porque você come, enche o bucho, e aí tem alguém falando ali, falando, slide. Daqui a pouco você já não vê mais nada, começa a entrar no celular. E aí, já viu, né? Com a Ritalina, eu presto atenção em tudo. Eu não tenho déficit de atenção. Bom, então eu vou começar, e aí eu aprendi a dar aula para TDAH. Então, você tem que falar alguma coisa engraçada no meio do assunto, falar alguma coisa nada a ver, para poder prender a atenção de vocês. Então, vou começar falando do local do meu relato. Vou falar do caso de um paciente que foi icônico. Quem conhece esse lugar? Então, aí, ó, temos aqui um nativo de Nova Almeida. É um balneário muito bonito, tá? A doutora Carolina está convidada para conhecer Nova Almeida, comer uma moqueca em Santa Cruz, entendeu? Onde o imperador Dom Pedro II passeou por lá, né? Fez grandes passeios. Bom, é um paciente masculino, 45 anos, produtor rural. Ele foi encontrado no asfalto, perto do cavalo. Ele foi andar a cavalo, sumiu, encontraram ele caído. A hipótese mais provável é que, sei lá, o cavalo empinou, estranhou alguma coisa, ele caiu, fez um traumatismo craniano grave. Com isso, chegou em Glasgow rebaixado, foi entubado, foi para a UTI. E a tomografia de crânio mostrou várias contusões em várias áreas do cérebro. Uma meleca, né? Então, não tinha nada para operar. A gente sabe, contusão não se faz nada. Então, ele estava recuperando. Foi estubado, estava lá já caminhando, a esposa me contou a história. E até que ele teve Covid. E Covid grave. Novamente entubado. E isso teve outras nefastas consequências. Ele teve um AVC de cerebral média. E, com isso, a doutora Giane conhece muito bem esse quadro, né? Tive o prazer de trabalhar com a doutora Giane há muitos anos, sou minha chefa. Então, pegamos vários casos assim. E ele foi para casa desse jeito. Traqueostomizado, gastrostomizado, restrito ao leito, tetraparético, pior
no lado direito, e totalmente sem contato, né, afásico. Esse era o nosso paciente, quando eu ouvi. Então, a esposa entrou em contato comigo, pediu para eu vê-lo no domicílio. Eu não trabalho nem na Serra mais. Eu trabalho em Vitória. Aliás, trabalho na Serra, mas perto do Vitória à parte. E ela queria que eu fosse lá. Gente, nem se me pagar 2.000. Talvez se me pagar 5.000 eu vá. Mas ela não tinha tanto recurso assim. Então, o que eu fiz? Toda terça eu vou para Linhares, passo lá de manhã, vejo ele e vamos lá. E foi desse jeito que eu encontrei ele, que eu o encontrei. Então, na evolução, ele teve epilepsia, ficou espástico, teve uma úlcera sacral grave, profunda. E eu o vi quase 1 ano depois do acidente. E encaminhei para o Centro de Reabilitação, o CREFES, para tratamento com toxina botulínica, promover um relaxamento muscular e um alongamento. Mas, nesse ínterim, ele começou a desenvolver um quadro psicótico, agressivo, não aceitava fazer as terapias, a fono, a físio, ele xingava, ele batia. Inclusive, tive dificuldades para fazer toxina nele. Sabe, ele virava para mim quando eu ia fazer a injeção, ele falava, vagabunda, você está me picando, para de me picar, sou japonesa. Ó, você chama coreana de qualquer coisa, mas não chama de japonesa. Entendeu? Você chama de qualquer coisa. Não, mas eu não ligo, eu não ligo. A gente sabe que ele está fora, out, né, sem nenhum filtro. Isso mesmo, estou te picando mesmo, isso aí e tal. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. E nessa área da toxina, na fisioterapia também, a gente tem que saber lutar, né? Porque, às vezes vem um soco aqui, um soco ali, eles já tentaram me morder. Acho que quem é da fisio já passou por isso, né? Eles tentam morder, tentam chutar, tentam dar um tapa e tudo mais. E eu tentei várias terapias, tá? Os neurologistas, meus colegas sabem, a gente usa antipsicótico largamente, risperidona, quetiapina, olanzapina, mas nós sabemos que esses fármacos aumentam a mortalidade cardiovascular, né? Eles podem induzir a um parkinsonismo medicamentoso e piora a rigidez. Aí começa a acontecer um fenômeno que é uma rigidez mista. Tem um componente espástico e um componente plástico. E isso atrapalha muito o tratamento. Fora a dor. Então, ele xingava a esposa o dia inteiro e não dormia. Imagina o inferno dessa mulher. Foram tentados, então, muitos fármacos, os tradicionais. Complicou com isso. Aliás, eu aprendi a fazer esse escalonamento trabalhando na farmácia cidadã, né, Fiorotti? Eu já sei a escalinha. A gente vai tentando a escalinha e não consegue. Ou muito sedado, ou sem efetividade. E conversei com a esposa, vamos tentar o canabidiol. Então, existe uma apresentação, que é o Full Spectrum, que tem vários componentes associados que vão interagindo. Tem um pouco de THC, então, atenção, o cannabis medicinal não tem nenhuma relação com a maconha. Quem já viu aula minha, eu sempre falo, não tem nenhuma relação com a maconha. São coisas totalmente diferentes. Desde a colheita, até a industrialização. Então, alguns pacientes brincam, eu vou fumar maconha. Eu falo, olha, você pode fumar, mas não é a mesma coisa. Fora que a gente vai ver que a maconha, o uso crônico de cannabis recreativa, aumenta a chance de você ter algum evento cardiovascular. Então, é contraindicado. Então, nós começamos esse fármaco e 1 semana após já havia uma melhora na dor, já uma melhora no padrão de sono, a agressividade foi controlada e o paciente voltou a ficar cada vez mais ativo. E as crises epilépticas residuais foram tratadas com... Como é que eu faço aqui? Oi, boa noite, doutora. Então, eu comecei com o medicamento tem 2 dias e, olha, eu estou sentindo que ele está dando um... Isso foi antes do canabidiol, ele tá vendo? tinha essas Olha, crises ainda, né? Essas crises parciais. Isso é no corpo todo. Ele fica dando umas... Aqui, Chuta como aqui ele pra mim, estava... Essa aqui primeiro. Vai. Foi no início do tratamento com a toxina. Vai, 2, Já conseguia 3, chutar. 4, 5. Agora de cá agora de cá. Vai. 1,
2, 3. Vamos para a próxima. Bom, Bom dia, família sumida. Aqui já é com sumida canabidiol. demais, tá? Tá sumida demais, tá? Todo mundo quietinho? Todo mundo quietinho. É? E como Ele não você falava tá? nada, não falava nada. Tudo Era bem? afásico. Tudo bem, Dormiu muito ou um pouco? muito bem. E o Ronald? E aqui, já sem o efeito da toxina, porque dura 3 a 4 meses. Mas ele já conseguia ficar de pé. Vamos. Isso, segura bem o pé, fecha um pouquinho essa perna de cá. Então, com isso, eu não quero dizer que o canabidiol substitua a toxina botulínica, ou o anticonvulsivante, ou o baclofeno, entendeu? Ele é um adjuvante no tratamento. Então, quem trabalha com AVC sabe que o AVC é a primeira causa de morte e incapacidade no Brasil, e a segunda causa de morte no mundo. Nos Estados Unidos é a quinta, mas está lá na frente. Então, a gente tem os esforços das equipes de AVC, dos stroke teams, nós temos o trabalho das equipes de resgate, do SAMU, chegando lá prontamente, resgatando o paciente para chegar dentro da janela, fazer a trombólise, seja mecânica, seja sistêmica. Você consegue tirar o paciente da zona de risco e manda para casa. Mas e aí? Quando ele tem pouca sequela, tudo bem. Eu já peguei uma paciente que foi resgatada de helicóptero lá em Santa Maria de Jetibá, chegou no central em tempo hábil, sequela 0. Aliás, eu queria parabenizar a equipe de vocês. Eu fiquei encantada. Tá? Mas tem pacientes que não têm essa felicidade, entendeu? E, como disse a doutora Carolina, a gente incapacita o paciente, incapacita um familiar do paciente, no mínimo. Então, você tem 2 pessoas a menos ativas no trabalho, sobrecarregando as previdências, né, públicas de saúde, trazendo sofrimento à família e ao paciente. Né? Então, nós temos aqui um grande impacto do AVC no Brasil. Nós ainda somos um país que temos muito a melhorar no sentido da reabilitação. Então, inclusive, eu exorto para que entrem na APL 5376/2023, né? Para a gente tentar oferecer esse tratamento de ponta, que é a estimulação magnética transcraniana para o paciente, para os pacientes do SUS. Rapidamente, a cannabis sativa é uma planta muito interessante. E eu não coloquei a folha, porque o que a gente usa para tratar não é da folha, é da flor. Então, os meus alunos sabem que nós extraímos a cannabis medicinal de uma inflorescência que depende de luz, de temperatura, de terreno, de se tem metais pesados ou não. Ela é parentada do lúpulo, da cerveja, e ela é rica em flavonoides. Por isso que, nos Estados Unidos, ela é vendida como suplemento. Bom, o sistema endocannabinoide, né? O que é isso? Vocês já ouviram falar várias vezes. Se fosse um Pokémon, seria o Arceus. Vocês conhecem o Arceus? É aquele que criou todos os Pokémons, entendeu? Ninguém vence ele. O meu filho me pergunta, qual o Pokémon mais poderoso? É o Mewtwo ou o Arceus? Eu falei, eu acho que é o Mewtwo. O Mewtwo é forte, o Mewtwo é foda. Não, é o Arceus. Ele é como se fosse o deus dos Pokémons. Nada destrói ele. E o sistema endocannabinoide é como o Arceus. Ele está como um domo sobre todos os outros sistemas, regulando, fazendo uma homeostase. Então, se falta dopamina ali, ele vai agindo de forma indireta para que reponha aquela dopamina. Se está faltando alguma coisa ali no sistema da COX-2, para analgesia, ele vai lá e dá uma controlada. Temos, basicamente, 2 receptores de forma didática, CB1 e CB2. E o que nos importa é o CB1. O CB1 ele é rico no sistema nervoso central, então é ele que vai ser interessante, é o alvo para a melhora, a recuperação neuronal, e ele tem pouca quantidade no bulbo. Então, você não tem risco de depressão respiratória com a cannabis medicinal. Então, tem que fumar muita maconha para você morrer de insuficiência respiratória. É muita maconha, entendeu? E a cannabis sativa, ela é rica em terpenos, em flavonoides,
em canabinóides, nós temos mais de 150 substâncias dentro da planta, da planta cannabis medicinal. E o CBD, o canabidiol do AVC, pode? Nós temos aqui uma publicação da Stroke falando que ele não fala que pode, ele fala assim, olha, podemos pensar no assunto. Ah, mas já estou acabando. Podemos pensar no assunto. Né? Ele é seguro. Ele é seguro. O grande problema dos estudos é que eles usam doses altas. E a dose alta em THC, a concentração alta de THC pode realmente aumentar o risco, né, de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio e infarto cerebral. Mas ele é bastante útil na espasticidade. Não só a espasticidade do AVC, mas do trauma raquimedular, da esclerose múltipla. Uma coisa que eu já questionei para alguns colegas que mexem com esclerose múltipla, por exemplo, aquela fadiga da esclerose múltipla, aquele cansaço de andar, é uma espasticidade leve. Às vezes, a gente pode recuperar isso com um pouco de canabidiol ou até um pouquinho de toxina botulínica. Eu tenho um amigo, o Marcelo, que ele fala assim, não, tudo é toxina e canabidiol. Eu falo, olha, é uma combinação excelente. Se eu fosse você, usava também. Então, o take-home message de hoje é, não existem estudos comprovando a eficácia do canabidiol no tratamento da AVC agudo. Não, 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 não. O uso crônico recreativo de cannabis sativa aumenta o risco de eventos cardiovasculares isquêmicos. Mas o uso terapêutico da cannabis medicinal pode ser um grande aliado no processo de reabilitação. E é um tratamento multimodal. Não é só isso, só aquilo. Né? Os meus colegas aqui, os meus colegas sabem que a gente tem que usar como um cinto do Batman. Temos que ter várias opções. E a mensagem é essa, as cerejeiras de Redentor, do sítio do meu pai, infelizmente, esse ano, por causa do calor, elas não floresceram, mas espero que ano que vem estejam floridas e todos vocês estão convidados a irem lá. Se vocês falarem que são meus amigos, meu pai vai tratar melhor ainda.